E agora, com a PEC 18/2020 aprovada no Senado e no Congresso, como ficam as novas datas das eleições municipais desse ano? Esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de tudo, eu quero dizer para você o seguinte: se você quer receber um e-book com 13 dicas para você iniciar sua pré-campanha, na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. É só você enviar "eu quero o e-book" para o meu WhatsApp, que eu vou enviar para você gratuitamente um e-book com os 13 passos para você iniciar sua pré-campanha eleitoral. Bom, como vocês já devem ter acompanhado, nós tivemos nessa data do dia 1º de julho de 2020 a aprovação da PEC 18/2020, que trata exclusivamente do adiamento das eleições municipais desse ano. Inicialmente, as eleições estavam agendadas para o dia 4 e para o dia 25 de outubro, mas por conta do coronavírus, esse adiamento foi analisado pelos agentes de saúde, pelo TSE, pelo Senado e agora pela Câmara Federal. Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, aprovada tanto no Senado quanto na Câmara Federal, o texto agora é promulgado. Não há necessidade de sanção presidencial para que isso entre em vigor. As novas datas das eleições são 15 de novembro e dia 29 de novembro, o segundo turno. Mas você, pré-candidato, eu sei que você tem muitas dúvidas quanto às demais datas. E mesmo que você já conheça essas novas datas, que foram aprovadas, tem alguns pontos que são diferentes em algumas situações. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Importantíssimo que você faça a sua inscrição no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque sempre nós postamos vídeos novos, informações novas, e quando a gente fizer essa postagem, você será notificado primeiro. Nós temos as nossas lives todas as terças-feiras, às 19h30, onde a gente trata de questões, de assuntos relacionados às eleições municipais, e eu já te convido, se você não é um inscrito do nosso canal, a acompanhar toda terça-feira às 19h30. Bom, antes de mais nada, é importante a gente dizer o que foi alterado são os prazos. Foi aprovado a nova data e os prazos também foram alterados. É importante dizer que o calendário eleitoral ele é composto de data e de prazo. Isso quer dizer o seguinte: se existe uma data de eleição agendada, como é o caso do dia 15 de novembro, o primeiro turno, existem alguns prazos que antecedem a esta data que devem ser seguidos. 3 meses, 45 dias antes, 20 dias antes, enfim. Não quer dizer que as datas são jogadas de acordo com a nova data. Não, existem os prazos que você deve seguir. Eu estou dizendo isso porque há alguns municípios no Brasil que ficou autorizado que, caso seja necessário e aprovado pelos agentes de saúde, as datas nessa eleição poderão ocorrer em outros dias. Isso quer dizer o seguinte: se chegar lá próximo ao dia 15 de novembro e esses municípios ainda não tiverem situações de poder receber os seus habitantes, os seus eleitores para votar, eles poderão reagendar uma nova data nesses municípios que foram mais afetados pela pandemia. Para isso, existe uma cláusula muito importante em que diz o seguinte, que pode-se haver esse adiamento novamente nesses municípios, porém com limite de 27 de dezembro. E aí é onde eu quero entrar nos prazos, porque se esses municípios forem mais afetados e forem adiar novamente essa eleição aprovada pelo TSE já nessa nova lei, os prazos também eles acompanharão. Por exemplo, o início da campanha, 45 dias antes. Então é muito importante que você fique atento a isso. Mas nós vamos tratar nesse vídeo de uma forma geral do que de fato foi aprovado. Então, primeiro turno, dia 15 de novembro, segundo turno, dia 29 de novembro, naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores, eleição apenas para prefeito, também onde os municípios não conseguiram escolher um candidato com mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Eu sei que a principal dúvida que muitos têm é em relação à desincompatibilização, o afastamento dos cargos públicos. Por exemplo,
São aí alguns secretários, alguns assessores, alguns cargos comissionados e que devem se afastar agora 3 meses antes da realização da eleição. Professores, policiais militares, né, médicos também entram nessa conta. Olha, com o adiamento das eleições agora, o seu prazo passa para o dia 15 de agosto. Fabrício, eu fiz a desincompatibilização dia 30 de junho, no fechamento da folha. Como eu devo, né, fazer? Você vai procurar aí o RH do seu município, você vai conversar com o seu partido, com o jurídico, para ver como que vai ficar essa questão. Porque se você já fez uma desincompatibilização, você deveria retornar ao cargo, se é o seu caso. E aí você vai depender da aceitação do seu município e também das questões jurídicas que envolvem o seu partido. Então, nesse caso, se você já se desincompatibilizou, faça essa conversa com o RH do seu município. Mas, em síntese, a regra de desincompatibilização agora são 3 meses antes da eleição, no caso, dia 15 de agosto. A única data em que ela houve aceitação para que os profissionais possam trabalhar foram os profissionais de comunicação, né? Locutores, apresentadores, comentadores, repórteres de rádio e de TV, né? Os comentaristas, na verdade, esses podem ainda trabalhar até o dia 11 de agosto. Antes, era dia 30 de junho, inclusive dia 30 de junho muitos já se afastaram. Eu vou dizer a mesma coisa, você vai procurar o RH da sua empresa, vai conversar para ver se você ainda pode trabalhar, se eles vão te aceitar trabalhar nesse período, porque você já se afastou, tá? Mas a legislação o permite agora você trabalhar até o dia 11 de agosto e fazer o afastamento nesta nova data. Os registros, as convenções partidárias, estas estão agendadas para o período de 15 de agosto a 16 de setembro. Lembrando que você pode participar, está autorizado pelo TSE, das convenções remotas, né, através dos meios digitais. Os registros dos candidatos de 26 de setembro é o prazo limite, né, para fazer esse registro dos partidos e as coligações, os candidatos junto à Justiça Eleitoral, né, fazer o registro dos seus candidatos. E a propaganda eleitoral, esta começa agora, dia 27 de setembro, seguindo até o dia 12 de novembro. A propaganda no rádio e na TV começa 35 dias antes da antevéspera da eleição. Então, é importante também que vocês já fiquem cientes que os prazos para a propaganda eleitoral, eles também foram adiados. Não quer dizer que você vai começar a propaganda no dia 16 de agosto, como era previsto anteriormente. O que você pode fazer nesse momento, e é importante que muitos pré-candidatos vão ter essa vantagem, é de trabalhar uma pré-campanha. Você agora tem 3 meses para fazer uma pré-campanha. É um prazo saudável para você, é um prazo que dá tempo de você trabalhar a sua imagem no seu município. Então, se você juntar todo o período, nós temos aí 4 meses e meio para a eleição. Então, é possível você fazer todo um trabalho aí de marketing pessoal seu ainda. A prestação de contas da campanha eleitoral, essa agora foi adiada também para o dia 15 de dezembro, se as eleições tiverem ocorrido, né, no dia 15 de novembro, salvo aqueles municípios que terão ainda algum ajuste. E vai acontecer algum município de ter eleição um pouco mais à frente. Aí tem uma seguinte dúvida, em que eu recebi muitas perguntas de ontem para hoje, né, depois do adiamento oficializado pela Câmara, em relação às datas que já passaram. Fabrício, haverá nova abertura para regularização de título de eleitor? Haverá abertura para filiação partidária? Gente, não. Isso aí está descartado. O texto aprovado, ele prevê que os prazos do calendário eleitoral que já foram ultrapassados, né, que já foram cumpridos, e que tem como referência a data da eleição, esses não devem sofrer alterações. Então, filiação partidária acabou no dia 4 de abril. A regularização do título de eleitor acabou no dia 6 de maio. Isso aí não teremos mais possibilidade. Os eleitores ainda terão a possibilidade de alterar o local da alocação, né, de alterar lá onde eles vão votar? Também não. O prazo para alterar o local de votação também se encerrou no dia 6 de maio. A questão da obrigatoriedade do voto. O eleitor pode deixar de votar caso não se sinta confortável a se deslocar
né, por questões sanitárias, isso ainda será definido pelo TSE. O TSE vai fazer um posicionamento sobre essa questão. A regra é que são obrigados a votar e, se caso não comparecer à urna de votação, devem fazer a justificativa do voto dentro do prazo definido em lei. Então, se você, eleitor, ou se algum eleitor te perguntar sobre a obrigatoriedade do voto, hoje a obrigatoriedade do voto está válida. O TSE, obviamente, vai avaliar isso, se vai, né, permitir o voto facultativo, vamos dizer assim. Então é importante que vocês tenham ciência disso. Então vamos recapitular as principais datas, né, do calendário eleitoral, as principais datas agora do novo calendário eleitoral. Então dia 11 de agosto, as emissoras de rádio e TV, elas ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. Dia 31 a 16 de agosto, nós temos a realização das convenções partidárias para definição de coligação e escolha dos candidatos. As convenções poderão ser por meio virtual. Antes disso, no dia 15 de agosto, é o prazo limite para desincompatibilização de cargos públicos, cargos comissionados que vão concorrer às eleições desse ano de 2020. Também no dia 15 de agosto, prefeitos e presidentes de câmaras ficam proibidos de nomear, de contratar, de admitir, demitir sem justa causa, ou colocar alguma vantagem, ou até mesmo contratar, né, profissionais para trabalhar na prefeitura. Então, a nomeação, a exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança, a nomeação de cargos para o Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República, nomeação de aprovados em concursos públicos homologados até a data do dia 15 de agosto, e também a transferência e remoção de oficiais de militares e policiais civis e de agentes penitenciários. Não pode mais policial militar sair do município e ir para o outro a partir do dia 15 de agosto. Também nessa data será impossível fazer a realização de transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, ou seja, os municípios deixarão de receber recursos de convênio a partir do dia 15 de agosto. A data também que é vedada aos agentes públicos, né, o dia 15 de agosto, comparecer a inaugurações, realizar inaugurações de obras e também de fazer pronunciamento em cadeias de rádio e televisão. É vedado também no dia 15 de agosto a realização de inaugurações, a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Também é vedado os municípios realizarem a famosa inauguração de obra e eles comparecerem nisso. Então não pode haver, a partir de 15 de agosto, nenhum tipo de inauguração. Por mais que a gente saiba que nesse momento nós temos a questão de isolamento social, mas alguns municípios estão entregando obras. Então, a partir do dia 15 de agosto, isso não é mais permitido. Até o dia 15 de agosto, os municípios poderão fazer a propaganda institucional das prefeituras e das câmaras, com a seguinte ressalva: a média de gastos dos primeiros 3 quadrimestres de cada ano, do 17, 18 e 19, você divide por 3, né? Soma-se o que foi gasto com publicidade nesse período, soma-se, divide por 3 e você vai encontrar a média que você pode gastar em 2020 dentro do município ou da Câmara. Os gastos específicos para a Covid-19, esses poderão continuar no segundo semestre, mas eles devem ser prestados contas e serem gastos exclusivamente com a Covid. Então, dia 26 de setembro, nós teremos o registro para a candidatura, né, a data limite para o registro da candidatura, e do dia 27 ao dia 12 de novembro, nós teremos início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. No dia 27 de outubro, deverá ser feita a divulgação do relatório dos partidos, coligações e candidatos, discriminando os recursos recebidos do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também de outras fontes, bem como os gastos realizados com esses recursos. Dia 15 de novembro, o primeiro turno, dia 29 de novembro, o segundo turno, e até o dia 15 de dezembro, o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto de prestações de contas da campanha dos candidatos. E até o dia 18 de dezembro serão diplomados os candidatos eleitos, salvo naqueles casos, né, dos municípios que ainda não tiverem sido realizados por questões sanitárias. O dia 12 de fevereiro de 2021 é o prazo final para que a Justiça Eleitoral publique o resultado do julgamento das contas dos candidatos eleitos. Lembrando que
no dia 1º de janeiro nós teremos a posse dos eleitos, né? E o dia 1º de março de 2021 é o prazo final para partidos e coligações ajuizarem representações na Justiça Eleitoral para apurar irregularidades em gastos de campanhas de candidatos. Então tá aí, gente, o novo calendário eleitoral, as principais datas que você deve saber, lembrando que o TSE vai publicar a resolução com todas as informações, mas você deve já estar ciente do que nós estamos atuando agora em relação à campanha eleitoral. Eu digo o seguinte, você pré-candidato, você agora tem um prazo maior. Então é momento de você se preparar, é momento de você estar aí diante de uma situação que você pode fazer sua pré-campanha. Você deixar muito para frente, você vai ter problemas, porque o eleitor não vai te conhecer. Então é momento agora de você começar a sua pré-campanha, se você ainda não começou. Se você já começou, é momento de você reforçar a sua pré-campanha, de você começar mais uma vez a se aproximar do seu eleitor. Tá ok? Eu quero desejar a você um ótimo dia, desejar a você tudo de bom, sucesso na sua pré-campanha e dizer que nós estamos à disposição para te auxiliar. Qualquer caso de dúvida, na nossa descrição desse vídeo tem o nosso telefone no WhatsApp, tem um link também para você se inscrever no nosso curso de marketing político que a gente está ministrando até a data da eleição, te acompanhando e te dando orientações para a sua campanha eleitoral. Fiquem com Deus e até a próxima.